Caros amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Antônio Biapino. O crime organizado pelo Bolsonaro, se quisesse falar em inglês, diria "We still here". O crime está mais vivo do que nunca e isso é um perigo para o nosso país. E por isso eu estou gravando então esse vídeo para lembrá-los de alguns crimes cometidos pelo Bolsonaro. O primeiro crime cometido pelo Bolsonaro foi a ideia e o plano que ele fez para explodir algumas seções do Exército Brasileiro. Ele queria aumento de salário. O negócio dele é dinheiro. Mas vamos para o que interessa, que são os crimes e os criminosos que se organizam em torno do Bolsonaro, ou seja, pertinho do Bolsonaro, rodeando o Bolsonaro. Eu quero lembrá-los de um dos problemas que foi muito grave aqui no Brasil. Quando aparece a pandemia de Covid-19, o mundo todo com grande preocupação, Bolsonaro cometeu o primeiro crime, mentindo, dizendo ao povo brasileiro que se tratava de uma gripe simples, uma gripezinha, como ele dizia. E disse mais: eu não comprarei a vacina. Os outros países correram e compraram, e quando ele foi atrás de comprar nos laboratórios, não tinha mais, porque eles já tinham vendido para entregar posteriormente. De modo que quem recebia a vacina era quem já tinha comprado logo no início. Ele não pôde comprar, em virtude da sua própria maldade e ignorância. No decorrer do tempo, o STF fez uma pressão a partir das vozes da rua. Nós estávamos lutando por vacina, os governadores, grande parte, estavam lutando pelas vacinas, e os meios de comunicação também estavam denunciando a quantidade de morte, o problema da economia brasileira e tantas outras, causada pela ignorância desse verme ignorante que é o Jair Bolsonaro. Aí o Supremo Tribunal pede para ele apresentar um plano. Ele apresentou um plano. No plano tinha a assinatura de 100 cientistas. Ao ser publicado pela imprensa brasileira, os cientistas viram e logo fizeram um documento dizendo: nós não assinamos esse plano, é mentira desse canalha. Aí o STF imediatamente pediu para que ele fizesse outro plano, e ele fez um plano para comprar a vacina, sob pena de ser preso, porque o Supremo Tribunal Federal de Justiça, é claro, se manda alguém fazer alguma coisa dentro da lei e a pessoa não obedece, ele pode prendê-lo. Era isso que iria acontecer com o Bolsonaro. Imediatamente, com medo, porque ele é um covarde, aí fez o plano. Mas foi comprando aos poucos, como vocês sabem, porque não tinha mais vacina no mercado, em virtude da grande demanda e da demora dele. Nesse sentido, ele arma um esquema para comprar vacina superfaturada de uma empresa, de um laboratório. E essas vacinas que ele iria comprar seriam superfaturadas. Por que ele não comprou as vacinas superfaturadas? Porque um funcionário decente do Ministério da Saúde, que era chefe e que ordenava essas despesas, viu que estavam superfaturadas, no valor de $1 por cada dose, e logo falou com o irmão dele, que era deputado, que era bolsonarista, seguidor e apoiador do Bolsonaro, para falar com o Bolsonaro. Sei que o deputado falou com o Bolsonaro fez ouvido de mercador. Aí, o funcionário, que se chama Luiz Ricardo Miranda, muito honrado esse homem,
denunciou na imprensa e foi com muita coragem para a CPI também reafirmar a armadilha do Bolsonaro para superfaturar a vacina. Agora, meus amigos e amigas, vocês imaginam, por causa da covardia do Bolsonaro, morreram no Brasil mais de 700 mil pessoas. O povo morrendo, seu pai morrendo, sua mãe morrendo, seus avós morrendo, os mais velhos morrendo, o Bolsonaro andando de lancha e achando graça. E ainda assim, na hora de comprar vacina, pressionado pela Justiça do Brasil, o que ele fez? Armou um esquema para comprar superfaturada, com o nosso dinheiro, num país que a saúde já não é boa. O que aconteceu com esse criminoso, apesar da CPI, apesar de todo mundo que foi fazer depoimento acerca do problema? Até agora, nada. Esse vagabundo até agora não pagou pelas mortes que ele contribuiu para que elas acontecessem. Eu já disse o nome, mas vou repetir, do funcionário Luiz Carlos de Miranda, o irmão dele, que era deputado, que falou com o Bolsonaro, porque o irmão dele também disse: eu sou aliado do Bolsonaro, mas eu não concordo com isso. Falou na televisão para todo mundo ouvir e também nos meios de comunicação sociais. É Luiz, o irmão do Luiz Ricardo de Miranda, é Luiz Cláudio Miranda. Isso não é mentira, isso é claro, isso é visível para todo mundo. Vocês se lembram da Flor de Lis, deputada federal, pastora de uma igreja evangélica, e o marido, pastor da mesma igreja. Eles estavam, na época, brigando, ou seja, o pastor e a pastora, por causa de 6 milhões de reais, que era da igreja, mas na verdade era deles, como sucede em todo canto. Em todo canto. E ela terminou matando o marido. Hoje ela está presa. Era a apoiadora do Bolsonaro, a amiga do Bolsonaro, a amiga da Michele Bolsonaro, andavam de braço dado, falando juntos, fazendo manifestação no meio da rua juntos, inclusive contra a vacina. Está presa a vagabunda, assassina do próprio marido e ladrona de dinheiro da igreja. Vocês se lembram do doutor Jairinho, vereador, bolsonarista, vivia nas ruas com o Bolsonaro, fazendo passeata na época da coronavírus. Ele matou uma criança, filho da mulher com quem ele vivia. Matou a criança, está preso e perdeu o mandato. Assassino, amigo do Bolsonaro, fazia parte do crime organizado. Vocês se lembram do vereador do PL, Gabriel Monteiro? Apoiador do Bolsonaro. Soldado da Polícia Militar. Herói. Todo dia gravava um vídeo mostrando o heroísmo dele, o falso heroísmo dele, nas favelas do Rio de Janeiro. Agora, como era essa luta dele contra o crime? Era ele e os assessores, uns do lado e os outros do outro. Um tiroteio dentro da favela, enfrentando os inimigos. Mas eram eles com eles, era uma simulação. Assessores, que são pagos e bem pagos. Em geral, são bem pagos. Com o nosso dinheiro. Para gravar vídeo, em vez de trabalhar pela saúde, pela educação, pela moradia, pelo saneamento básico, para fazer vídeo sensacionalista, passar como herói, comer o dinheiro do povo e não fazer nada. Agora, o bicho era burro também, muito parecido com o Bolsonaro. Vocês vão ver uma burrice do Bolsonaro aqui mais na frente. O bicho estuprou umas meninas, estupro coletivo, e gravou. Aí a gravação vazou, por isso ele foi preso. Ele nem era vereador de verdade, nem era herói, porque era um mentiroso, era ladrão e era estuprador. Está preso o vagabundo do PL.
e vereador. E ganhou bem. Por que eu estou chamando ele de ladrão? Porque quando ele foi se candidatar, a lei obriga a declarar os bens. Ele declarou os bens dele. Vou ler aqui para vocês verem a quantidade de dinheiro que esse soldado da Polícia Militar tinha. Antes de se candidatar. Tinha R$ 101.197,18. 2 anos depois, ele se tornou vereador. 2 anos depois, esse valor já subiu para R$ 428.046,52. Um soldado da polícia ganha tudo isso. Com 2 anos de vereador, dá para juntar tanto dinheiro assim? Investiguem quanto é o salário do vereador e vê se dá para juntar tanto dinheiro assim. Quer dizer, um vagabundo, criminoso, do lado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro atrai criminoso para perto de si. Vocês se lembram do Fabrício José Carlos Queiroz? Soldado da Polícia Militar, matou 2 homens. Era operador do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, fazia um churrasco juntos. Ele depositou de uma só vez. Ele emprestou, aliás, para Michele Bolsonaro, R$89 mil. E fez, depois, 27 depósitos para Michele Bolsonaro, mulher do Bolsonaro. Agora, como é que um assessor empresta dinheiro para a mulher do presidente? Não era para ser o contrato, não? Porque ele trabalhava de motorista para o Bolsonaro, era assessor, sendo motorista do Bolsonaro, do mandato do Bolsonaro. Aí tem tanto dinheiro assim, fazer um depósito de 89 mil e depois fazer depósito de 27 mil reais? É estranho ou não é estranho? Depois se escondeu, ficou desaparecido, todo mundo caçando. Depois encontraram, ele está preso. A justiça e a imprensa está falando do Carlos Queiroz. Isso segundo informações de fontes reais, ele era o operador das rachadinhas do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. Esse país será sério, pessoal? Vocês acham? Que um sujeito desse faz isso, se esconde, depois foi encontrado e deveria estar preso? Não está preso. O que diabo é isso? Vamos para frente. Vocês recordam que o Bolsonaro vendeu uma grande empresa brasileira, empresa pública, para a Arábia Saudita, a empresa de energia? E depois foi para a Arábia Saudita. Fazer o que ninguém sabe. Mas foi. Quando chega lá, volta com relógios caríssimos, de 100 e tantos mil reais. E uma tiara de ouro e pedras preciosas. Foi avaliado inicialmente em 15 milhões de reais. E só não roubou essa propina, porque como ele vendeu a empresa barata, aí ele recebeu uma propina, um agrado do pessoal da Arábia Saudita. Porque também na alfândega do Brasil tinha um funcionário decente, honrado e corajoso. Inclusive, até militar o Bolsonaro mandou para ir para lá, mas o cidadão resistiu e não entregou a tiara. E o ajudante de ordem dele, que é quem o denunciou, se chama Mauro Cid, é filho de um general aposentado que mora nos Estados Unidos, também disse que levava joias, o pai vendia nos Estados Unidos e ele trazia o dinheiro de volta para entregar ao Bolsonaro. Eu pergunto, o Brasil é sério? Por que é que o Bolsonaro não está preso, esse vagabundo? Pelo contrário, ele está no meio da rua, fazendo manifestação com os seus mequetrefes para permanecer no crime. Por isso que eu disse, se eles falassem inglês, eles estariam dizendo, we still here. Vou traduzir, nós ainda estamos aqui na rua fazendo manifestação em favor da quadrilha organizada que roubou o Brasil. Essa é a verdade.
Vocês se lembram da questão das rachadinhas? O que é as rachadinhas? Todo parlamentar tem direito a assessor. Isso é real e é necessário. Você tem um deputado federal, um deputado estadual, como é que ele não vai ter um economista? Para na hora de apresentar um projeto de lei sobre economia. Como é que ele não vai ter alguém da área da saúde com ele? Como é que ele não vai ter alguém da área da comunicação? Como é que não vai ter um advogado para avaliar, estudar os projetos de lei e dar o parecer para poder o deputado defender? E para construir todo esse trabalho, que é um trabalho muito intenso, muito duro, as pessoas trabalham o dia todo. Pois bem, isso tudo é legal, nunca vai deixar de existir em país nenhum. Porque como é que alguém trabalha sem ter uma assessoria? Um trabalho burocrático e grandioso como é, por exemplo, o trabalho de um parlamentar. Não é erro. Qual é o erro, pessoal? É pegar esses assessores, contratar por um valor e rachar o valor. Quer dizer, nós pagando o salário de criminosos corruptos. Não pode estar certo, tem que ter moralidade. E em seguida, eu quero falar de uma outra coisa que vocês lembram muito bem. Olhe, o Bolsonaro liberava emenda parlamentar para esses mesmo que hoje estão querendo anistia para os golpistas criminosos que não respeitaram a Constituição e nem a vontade soberana do povo. O país é do povo. A eleição é um meio legal, legítimo e democrático de se escolher os nossos representantes. A maioria do povo brasileiro votou no Lula para presidente da República. Todos esses vagabundos criminosos desrespeitaram a Constituição e o princípio da democracia e queria dar um golpe de Estado. Se tivesse dado, muita gente estava preso e ou morto. Por sorte, eles não conseguiram e são criminosos por isso. E os deputados das emendas parlamentares secretas por um período de 100 anos estão agora, grande parte deles, defendendo a anistia para esses bandidos, para essa horda de criminosos. Podemos dizer que esse país é sério se nós temos em um dos poderes uma horda de indivíduos que, além de não respeitar a democracia, estão querendo anistiar os criminosos dos crimes que cometeram. Dá para imaginar uma coisa dessa em algum outro país do mundo, se não fosse o Brasil? Vou mais. Vocês lembram daquela gravação que o Bolsonaro fez? Está no YouTube e também no Facebook, também no Instagram, procurem. Ele disse: eu saí para dar uma volta e vi umas menininhas de 13, 14 anos, engraçadinhas, pintou um clima e voltei. Olha a cabeça desse vagabundo. Molestador de crianças. Pintou um clima. O que é pintar clima? Vocês conhecem essa linguagem jovem de hoje? Pintou um clima e voltei? O presidente da República pintar clima para crianças? Não era para esse vagabundo estar preso, não. Por isso, só por isso. Está charlando sem nenhum problema. É um mau caráter, é um criminoso. Vocês se lembram que ele gravou outro vídeo dizendo que devia matar 30 mil pessoas se assumisse o governo do Brasil? 30 mil pessoas? É absurdo ou não é absurdo isso? Mas ele disse, a índole é criminosa, é assassina. Vocês se lembram, né, do golpe? Do dia 8 de janeiro. E, infelizmente, grande parte das Forças Armadas conivente, permitindo que os criminosos ficassem ali com armas, inclusive iam fazer um atentado criminoso, explodir um caminhão, com bomba. Foi desarmado. O Brasil e o mundo viu. Esses criminosos querem anistia? Meus amigos e minhas amigas, há um ditado que diz:
Diga-me com quem anda e dir-te-ei quem tu és. Bolsonaro é um criminoso, um incompetente, um ignorante. Este vagabundo e os mequetrefes que o ajudaram nessa jornada golpista têm que ser julgados e presos pelos crimes que cometeram.